E hoje a palavra é sobre batalha espiritual. Se alguém te perguntasse na rua, o que é uma batalha espiritual, o que você responderia? Tem gente que vai lembrar de filmes, né? E aí você tem aqueles filmes antigos da Guerra dos Povos e o Deus mais forte ganhava. Então, para eles, as guerras eram batalhas espirituais. Inclusive, para o povo de Israel, quando eles ganhavam ou perdiam, tinha um favor ou não do Senhor na vida deles. E aí o Deus dos filisteus, o Deus tal, se sentia mais forte, maior, melhor. Ou senão a gente pensa em possessão demoníaca, né? Então aquela pessoa que fica endemoniada, que fala grosso, que tem superpoder, empurra os outros. Então isso é uma batalha espiritual, quando alguém está possuído por Satanás. Às vezes a gente só pensa que é uma realidade, né? Então tem Deus, e nós temos aí o diabo e os seus demônios, a sua trupe, né? E existe aí uma batalha nesse mundo espiritual. E eu já falei isso aqui uma vez. Tinha uma vez com um amigo meu, um cara que trabalhava comigo, ele chegou acabado no escritório, eu falei, o que aconteceu? Ele, passei a noite guerreando com o demônio na minha cama. Eu falei, cara, que coisa esquisita. Como assim? Não, porque ele veio, eu batalhava, eu guerreava. Eu falei, será que é assim mesmo que esse negócio funciona, né? Será que dá para você ficar guerreando com Satanás na cama do seu quarto? É meio estranho. Pode ser uma experiência que a pessoa pode passar, mas não é isso que a gente vê na Bíblia, né? E a gente tem, então, duas armadilhas que todos nós podemos cair, e bem provavelmente já caímos em relação a esse assunto. O primeiro é você subestimar o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas. Primeiro é você negar a existência dele. Não, o diabo não existe. Ou senão você desconhecer o poder de Satanás, aquilo que ele pode fazer e que ele faz. Você desconhecer as armas que ele usa, né, as estratégias que ele usa. E pensar, às vezes, então, que o diabo é uma lenda, né? Um mito, é uma energia negativa que atua. Então, é uma coisa impessoal. Ou você superestima, que aí nós evangélicos somos nisso, né? Quando você superestima, é como se o diabo tivesse mais poder do que Deus. E as estratégias dele fossem invencíveis, e aí tudo é Satanás, entendeu? Então tem crente, gente, que tudo é o diabo. A pessoa tem uma dor de cabeça, é Satanás. A pessoa não está se sentindo bem, é Satanás. Furou o pneu do carro, é Satanás. Então pode ser tudo. Agora eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, depressão. Qual é a causa da depressão? Eu sei que eu estou entrando num lugar complicado aqui. A depressão, ela pode ter motivo físico. E o motivo físico vai te levar à necessidade de medicamento, a necessidade, às vezes, de descanso, né, de comida, essas coisas que te deixam mais para baixo. Agora, ela pode também ter uma razão psicológica. Pode ser um dia que você está mais para baixo, pode ser um temperamento que tem mais tendência a ser mais depressivo, né, pessoas que têm, assim, essa condição. Então, são pessoas que precisam, às vezes, de muito amor, de mais afirmação, para poder lidar com essas coisas. Ou pode ter um fundamento moral, uma culpa que você carrega, uma ira enorme que você tem, e o que você às vezes precisa de reconciliação, de perdão, de arrependimento, dependendo do que você fez. Ou pode sim também vir por uma via espiritual, por influência demoníaca, que é a situação que nós vamos falar hoje. Agora, normalmente, quando nós trabalhamos isso, nós temos que ver de uma forma multidisciplinar. Então você precisa olhar a sua parte física, a sua parte psicológica, e você precisa ter um discernimento espiritual do que está acontecendo, ou de como Satanás pode estar tentando atuar na sua vida. Então a gente não pode também confundir a atuação de Satanás com a nossa própria inclinação para o pecado, para fazer as coisas erradas. Então tem gente, né, que adultera e fala que foi o espírito de adultério. E a pessoa não tem... Ela é uma vítima, né? Uma vítima do espírito de adultério. Eu não tenho culpa nenhuma, eu não desejei, eu não tenho um pecado dentro de mim, um desejo dentro de mim. A gente acaba transferindo a nossa responsabilidade pessoal, moral, diante de Deus, diante das pessoas, dos compromissos que a gente tem, para Satanás. Não, foi Satanás, como se ele te pegasse e te colocasse lá. Ele pode te influenciar, e nós vamos ver isso. Mas, quando a gente chega nesse lugar de Satanás fazer tudo, o homem não tem mais culpa, é tudo culpa de Satanás. Você não tem mais responsabilidade, você é só uma vítima. E aí aparece no meio dos evangélicos os mágicos curandeiros, né? Ou os intercessores curandeiros, que são pessoas que são especialistas em quebrar maldições. E aí, quando eles veem que quebra de maldição não é uma coisa bíblica, aí eles mudam o nome para iniquidade geracional, que aí vem de mais livro, né?
e faz mais coisa. E aí depois eles passam para um mapeamento espiritual, para você subjugar os espíritos territoriais daquela região, e para que a possessão demoníaca não venha. E eles chegam a crer que cristãos ficam endemoniados. Gente, ou tem o Espírito Santo, ou não tem. E onde o Espírito Santo está, não vai entrar. Então, se você conhece uma pessoa que é crente e ficou endemoniada, essa pessoa não tinha o Espírito Santo de Deus. Essa é a realidade, porque a partir do momento que o Espírito Santo de Deus está em você, que você nasceu de novo, a atuação de Satanás é de fora para dentro e nunca de dentro para fora. Sim, nós acreditamos, e é bíblico, que as pessoas fiquem endemoniadas. Que Satanás entre nas pessoas, faça essas atuações, mas o Espírito Santo de Deus não pode estar lá. A partir do momento que isso aconteceu, tudo muda, tudo se faz novo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E quando tudo se faz novo, toda maldição foi quebrada, porque o sangue de Jesus quebrou tudo na cruz do Calvário. Então a maldição hereditária só serve para quem não está em Jesus. O que você tem que mudar agora é a sua forma de pensar, a sua forma de agir, se revestir da armadura de Deus, que é o que nós vamos falar hoje. Porque esses dois pensamentos de subentender, ou subjugar a atuação de Satanás, ou colocar ele acima do que ele é, essas duas coisas, elas agradam muito Satanás. Porque ele deita e rola em cima disso. A ideia hoje é exatamente essa. Nós estamos terminando a série Conectados ao Evangelho que une o céu e a terra, e essa é a 13ª pregação na carta de Paulo aos Efésios. Estamos terminando o capítulo 6, e nós já vimos essa caminhada toda de Paulo, linda e maravilhosa, nessa carta, onde ele nos ensina o que é o Evangelho, onde ele ora por nós, ele fala para que não só possamos conhecer o poder do que Jesus fez por nós, mas que possamos experimentar, viver essa realidade. Ele trabalha como que uma igreja deve funcionar, como que devemos abençoar uns aos outros, como Deus muda o nosso caráter, né? Falando que aquele que roubava não rouba mais, mas ele não trabalha nem só para si, mas ele trabalha para si, para abençoar os outros. E ele fala que a gente não deve mais se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo de Deus. E ele começa a entrar na nossa intimidade e fala como que deve ser o casamento entre homem e mulher, como deve ser o relacionamento conjugal de homem e mulher, como deve ser o relacionamento de um pai com o filho, como deve ser o relacionamento de um patrão com alguém que trabalha com ele, ou de alguém que trabalha para alguém e é cristão com o seu patrão. E aí no final ele fala assim, mas gente, vocês têm que olhar que o Evangelho muda tudo, e muda tudo sim. Mas existe uma batalha espiritual. E a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã é um campo de batalha, e para nós prevalecermos, nós precisamos nos posicionar e saber com quem estamos lutando, como que nós podemos lutar, quais são as estratégias e quais são as armas que nós temos para vencer isso. Então é isso que nós vamos ver hoje. Se você quiser abrir no seu aplicativo, se não, acompanha aqui comigo o texto de Efésios 6, a partir do verso 10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. De onde que Paulo tira essa ideia do soldado, essa ideia da armadura? E essa ideia da armadura, ela vem do soldado romano. E ele pega então essas peças do soldado romano e começa a descrevê-las para como um cristão deve viver a fé. Além disso, se você olhar para o profeta Isaías, no Antigo Testamento, um profeta que profetizou exatamente como Jesus seria, e o que ele faria por nós, é maravilhoso, assim, o livro de Isaías, o profeta Isaías tem todas essas partes da armadura, ele fala do sentido espiritual delas, e como que Deus iria nos usar a partir disso. Então é um misto de uma realidade romana com a profecia de Isaías se cumprindo. Hoje eu vou só passar rapidamente por isso, mas se você quiser assim, saber um pouquinho mais e mais a fundo, nós temos uma série no nosso podcast que chama Batalha Espiritual, em que em 2024 nós ficamos cada semana em uma partezinha da armadura ou duas. Então você pode procurar ali, são 6 ou 7 mensagens que você pode ser, assim, ampliar um pouco mais o seu conhecimento sobre isso. E por que então que Paulo também usa essa metáfora de exército, de guerra? Porque ele precisa nos mostrar, ou ele quer nos mostrar, que na vida cristã nós temos que agir com diligência.
nós temos que ser como um soldado que obedece, né, ao seu comandante, ao seu general. Nós temos que estar preparados para a guerra, para não perdermos a batalha, como o Galo perdeu ontem. Não é verdade? Soldados não estavam tão bem ontem. Entraram despreparados, não vestiram a armadura de Deus, ou não honraram o manto atleticano. E aí ele começa falando, Tim Keller. Keller falando sobre essa passagem é incrível. Ele fala, as pessoas modernas sentem-se desconfortáveis com a existência do mal. Ainda mais com a existência do diabo. No entanto, a Bíblia ensina que não podemos compreender plenamente o mundo em que vivemos, a menos que percebamos que existem agentes naturais do mal. Mas não basta acreditar no diabo. Um cristão deve estudar os seus métodos. Satanás pratica o mal de forma sutil. Ele tenta e acusa as pessoas em vez de anular a vontade dele. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje, aqui, nesse texto de Paulo encerrando. Então ele faz essa virada, né? Ele acabou de falar da relação escravo-senhor, ou patrão-empregado. E ele fala, eu tenho uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Ou se não, finalmente, é uma tradução boa para cá, quanto ao mais, irmãos, né? Também é uma boa tradução. O que ele está falando é que tudo o que ele ensinou até agora, para que nós possamos viver isso, para que nós possamos, sim, ser esses pais que abençoam os filhos, esses filhos que honram os pais, sermos um marido, a esposa, sermos um bom cristão, sermos uma pessoa que tem o caráter de Cristo, sermos mais parecidos com Jesus. Para vivermos isso, nós precisamos estar prontos para a guerra. Precisamos de mudar a nossa postura. E essa postura vem de se fortalecer no Senhor, ou também as traduções mais antigas falam se revestir da força do Senhor, né? Que quer dizer você ter um relacionamento íntimo com Deus. Você ter comunhão com Ele, buscando a vontade dEle, buscando a força que Ele tem, para que você possa viver essa vida. Porque é no grande poder dEle que Ele fala. Então esse grande poder é o poder que, por exemplo, que ressuscitou Jesus dos mortos, que atua na igreja. É o poder que nos faz caminharmos e deixarmos para trás o pecado e vivermos uma vida cristã reta. Não é na nossa força, é na força de Deus. Então nós temos que pensar como que nós temos tentado viver a nossa vida cristã, na nossa força ou na força de Deus. Nós temos, a cada dia que passa, quanto mais luta a gente tem, nós temos nos ajoelhado mais, nos colocado diante do Senhor, ou tentado caminhar com as próprias pernas e com o nosso próprio poder, que com certeza não vai dar certo, né? E aí no verso 12 ele fala, nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades de um mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Gente, isso é igual Avengers, né? É quase aqueles filmes de Apocalipse, é um versículo assim bem interessante. E o que ele está falando, gente, não é que nós não temos lutas contra pessoas. Porque Paulo, ele teve questões com algumas pessoas. Ele foi perseguido, ele foi preso injustamente, e aí ele reivindicou o direito dele de cidadão romano, né? Ele se levantou e explicou as coisas para aquelas autoridades, ele se posicionou. Mas ele está falando que existe algo por trás disso, ou seja, existe algo a mais do que isso. Não é só contra as pessoas, mas existe um mundo espiritual, uma guerra espiritual acontecendo, e que nós precisamos estar ligados em relação a isso. O mal existe em nós, porque nós pecamos e precisamos da graça de Deus, e esse pecado só vai ser resolvido com uma ação espiritual nas nossas vidas, com a ação de Jesus. Não tem como você resolver o mal em você, o pecado em você, sem uma experiência verdadeira com Jesus e sem caminhar com Ele. É engraçado porque a partir do iluminismo, né, onde o pessoal trouxe o poder da razão, começou-se a se falar que as guerras, a violência, o racismo, a pobreza, tudo isso ia ser resolvido quando o homem tivesse mais conhecimento, quando ele fosse mais culto, não é verdade? Eu não preciso nem de exemplificar para vocês o que está acontecendo no mundo, com tanto conhecimento que a gente tem. Por quê? Porque o problema do homem não é o conhecimento em si, da ciência, que é muito bom. É um coração que precisa ser transformado por Jesus. É um coração pecaminoso que deseja o mal. E aí Paulo fala, olha, existe esse mal dentro de nós, mas existe esse mal fora de nós, nas pessoas ao nosso redor, na cultura ao nosso redor. Você pode olhar para uma criança.
Ninguém ensina uma criança, um bebê a mentir, a manipular o pai e a mãe. Ele já nasce pecaminoso. Ele já nasce manipulador, ele já nasce mentiroso. Porque o mal já está nele desde a concepção. Então todo ser humano está contaminado por esse mal. Mas além de nós mesmo, que já íamos detonar tudo, tem Satanás atuando para poder impedir as pessoas de conhecer Jesus e impedir a igreja de avançar. Então o diabo sim é poderoso, mas ele não é mais poderoso do que Deus. Ele não é invencível. Jesus já derrotou ele. Só que nós temos que entender com quais armas nós vamos lutar. Porque tem gente que acha que a arma é fingir que Satanás não existe. Ou pensamento positivo, vai dar tudo certo, né? Ou joga sal grosso que vai dar certo. Né? Põe o elefante com a bumbum virado para a porta e vai dar tudo certo. Mas a ideia que Paulo está nos trazendo é que todo ser humano já começa derrotado nessa história. Porque todo mundo carece da graça de Deus. Todo mundo precisa de Jesus. E a gente nasce sem saber que essa guerra existe. Então nós somos cegos em relação à guerra. É a mesma coisa de um iraniano sair para ir para a praia agora, lá naquele lugar que está fechado, no estreito. Ele fala, não, o que você está fazendo? Estou indo para a praia. Mas você está sabendo que tem mina lá, que você pode pisar e morrer, que está tendo guerra lá. Que isso, está tendo nada não. Eu vou para a praia com meus filhos, vou levar meus meninos para a praia. Esses somos nós, vivendo a vida, entendendo que Satanás não existe e não está trabalhando. Então Satanás, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias de Satanás. Então a gente precisa reconhecer isso, entender esse mal. E com quem então que nós estamos lutando? Contra nós mesmos, contra o mal que está nos outros, e contra Satanás, seus demônios, sua turma. Só que o Satanás, ele tem o que Paulo está falando, ele tem estratégias. E essa palavra no grego, e a Bíblia, no Novo Testamento, é escrito basicamente toda no grego, koiné, ela é metodeia. E metodeia significa artifícios, truques, arte, malandragem. Satanás é malandro. Então a primeira coisa é lembrar, não subestimar nem superestimar. Porque ele é malandro, ele tem as estratégias dele. E essa palavra diabo, que é diabolos, ela é um substantivo que significa mentiroso, acusador, difamador. E o nosso problema, então, é achar que o diabo está atuando só quando a pessoa está falando grosso, está com superpoderes. Não, olha o Satanás na vida daquela pessoa, olha o que está acontecendo. Mas uma das estratégias de Satanás é mentir, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E ele não pode colocar o mal em você, mas ele pode aumentar os efeitos do mal. Ele pode pegar aquela situação e aumentar e criar uma confusão danada na sua mente, na situação em si, por meio de mentiras. Paulo tinha falado no capítulo 4, ele fala, olha, não pequem ao permitir a ira, que a ira os controle, acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então existem oportunidades, né, da brecha para o maligno. Existem oportunidades que ele pega e se aproveita da nossa ira, se aproveita da nossa tentação, se aproveita de onde o sapato aperta, e ele aumenta os efeitos. Ele dá um jeito de criar uma situação, ele é dissimulado, ele parece como uma serpente e distorce a verdade do que Deus disse para Adão e Eva, para que eles pudessem comer do fruto do bem e do mal. Ele cita erroneamente as Escrituras, ele distorce o verdadeiro sentido das Escrituras, da Bíblia, para que nós comecemos a viver uma vida longe de Deus. Ele fez isso com Jesus no deserto. Olha, Deus não falou que ia cuidar de você, que Ele ia te dar pão. Ele distorce a verdade. Ele rouba a palavra que é plantada por Deus e pelas pessoas, a palavra de Deus no nosso coração. Quando Jesus está falando sobre semear e quer pregar a palavra, olha o que ele fala de Satanás. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o diabo vem e arranca do coração deles. Olha que coisa. O diabo vem e arranca do coração deles aquilo que foi pregado, a verdade de Deus, a palavra de Deus, e impede essas pessoas de crerem e serem salvas. Isso é guerra ou não é?
O diabo está atuando contra pessoas conhecerem Jesus, entregarem suas vidas para Jesus, terem sua vida transformada, a sua eternidade transformada. Ele quer impedir isso. Outra estratégia, além de mentir, é a tentação e a acusação. Então, na tentação, ele infla o nosso ego, o nosso orgulho, né? E aí ele faz a gente se sentir autossuficiente, melhor do que Deus, e a gente começa a ignorar a santidade de Deus. O que é ignorar a santidade de Deus? É ignorar essa pureza de Deus, do caráter dele, contra as coisas erradas, que vão contra a vontade dele. E aí a gente fala assim, não tem nada a ver, então eu me sinto dono do meu nariz e melhor do que Deus para discernir o que é certo e errado. E aí o que ele faz nessas tentações? Ele te dá a isca e esconde o anzol, né? Igual a gente faz no pesca e solte. Te dá a isca, aí vai lá e vem e te mostra os prazeres momentâneos. E quanto que é gostoso você pecar e se jogar nos prazeres. E aí ele esconde de você que você vai ser miserável a longo prazo, que você vai destruir a sua família, vai destruir a sua vida, vai ficar longe de Deus, que é o que carrega, né? Ou é a consequência desses prazeres. Ele começa a te fazer enxergar o pecado como virtude. Eu não sou ganancioso, né? Eu sou só uma pessoa que sonha alto. Você pode ser ganancioso sendo pobre, gente. Eu não sou encherido, eu só me preocupo com o próximo. Não é? Eu não sou alcoólatra, eu sou só sociável. Então ele faz a gente enxergar o pecado como uma virtude. Ele vai te mostrar os pecados dos líderes cristãos para que você desacredite de Deus e da igreja. E nós, líderes cristãos, sim, nós erramos, e muitos erram ao ponto de não terem mais condição de liderarem a igreja de acordo com a palavra de Deus, porque precisa ter um caráter de acordo com o que Deus nos ensina ali, nas cartas pastorais, que são chamadas. Existe isso, mas ele pega isso e aumenta isso no seu coração para que você desista da igreja, para que você desista de um relacionamento com Jesus. Ele te mostra a hipergraça, que é distorcer a verdade, né? Ele fala assim, olha, faz o que você quiser, Deus vai te perdoar sempre. Jesus morreu na cruz de uma vez por todas, né? A salvação é pela graça. Então você pode viver pecando. Ele mostra para os cristãos que existem pessoas que são ruins, mas que têm vida boa. E aí você começa a fazer a coisa errada para ter a vida boa que eles têm. Então ele vai escondendo o pecado, ele vai trazendo. Na tentação, o diabo esconde a santidade de Deus para você não temer o pecado. E você se joga nesses prazeres. Agora ele também acusa, ele é o acusador, e na acusação ele distorce a sua identidade. Na acusação, então, ele faz você se odiar. E aí, em vez de diminuir a santidade de Deus, ele eleva a santidade de Deus, escondendo o amor de Deus de você, para que você se sinta incapaz de se relacionar com Deus, para que você se sinta uma pessoa que não consegue ou não pode andar com Jesus. Olha quem eu sou, olha a minha identidade. E ele esconde a identidade que Jesus te deu. Ele te faz olhar mais para o seu pecado do que para o seu Salvador. E o nosso papel é olhar 10 vezes para o nosso Salvador e 1 vez para o nosso pecado. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, mas nós precisamos lembrar que Jesus Cristo pagou o preço por ele. E aí nós ficamos obcecados, às vezes, por pecados antigos. Olha o que eu fiz, olha o mal que eu fiz com aquela pessoa, olha o que aconteceu, e eu sou imperdoável e tudo mais. E tem coisas que você não consegue refazer, é verdade. Mas você pode sim receber o perdão de Jesus, o perdão eterno de Jesus, e reconciliar naquilo que você consegue se reconciliar com aquela pessoa, e ser livre. E largar o pecado. Porque existem danos que não podem ser desfeitos, mas não dá para carregar essa culpa. Jesus Cristo morreu por ela também. Ele nos faz achar que os problemas que nós estamos passando são punição de Deus, como se Deus não nos amasse. Sendo que Jesus morreu na cruz quando nós éramos inimigos dele. Ele nos faz pensar, gente, que um cristão não pode ter tentação, que não pode ter lutas internas em relação a desejo do pecado, a desejo de coisas erradas. E aí a gente começa a pensar assim, se eu fosse crente de verdade, eu não desejava o que eu estou desejando. Se eu fosse crente de verdade, eu não teria esses pensamentos, essas acusações dentro de mim. Mas eu queria te falar que você vai ter isso até Jesus voltar. O problema é o que você faz com isso. Como você lida com isso. Então, na acusação, o diabo esconde o amor de Deus, para você não crer no perdão.
Olha as estratégias dele. Essas duas funcionam muito bem, né? Não sei se já passou por alguma delas, mas com certeza o diabo está jogando com você. Ele está usando as estratégias dele. Ele sabe onde o nosso sapato aperta, ele pisa nesse lugar. Ele é oportunista, gente. Ele vai procurando novas oportunidades e jeitos de nos atacar. Essa que é a batalha. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao diabo no tempo mal, ou no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém, é isso que eu quero. Depois que acabar a batalha, eu quero estar de pé. O que é tempo do mal, ou nas traduções mais antigas, no dia mal? É o dia da provação, é o dia da acusação, é o dia da tentação, é o dia que vem aquele ataque forte do inimigo, porque ele existe. Um dos comentaristas desse texto, que eu gosto muito, William Hendrickson, ele fala: não permitam que o inimigo os encontre indefesos. Nós precisamos ficar prontos para que nós possamos resistir a esse dia, resistir a esses ataques. Para resistir a esses ataques, nós temos que colocar a armadura antes do dia e não na hora. Porque na hora você é pego como ladrão, né? Que chega e você não tem mais como se preparar para aquilo, nós vamos ser derrotados. João Calvino, ele escreveu: o Senhor nos oferece armas para repelir todo gênero de ataque. Resta-nos aplicá-las ao nosso próprio uso e não permitamos que fiquem penduradas no armário ou na parede. Gente, isso é muito sério, porque, primeiro, cada peça da armadura é fundamental. Segundo, a armadura não é coisa que você faz, é coisa que Jesus já fez por você. É você se apropriar daquilo que já está disponível para você, pelo que Jesus fez. O Timothy Keller, ele resume bem a armadura, ele fala que a armadura é um símbolo dos benefícios e privilégios do Evangelho. É um símbolo do que Jesus já deixou disponível para você, que você deve viver isso e não deixar no armário. Se apropriar disso, e aí a gente vai gostar do nosso jargão pentecostal: toma posse, varão. Toma posse, varoa. Toma posse daquilo que Deus fez por você. Nós precisamos de encarnar isso, nós precisamos de viver essa realidade. E aí ele começa a falar, mantenha a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Eu coloquei essas fotos aqui, para você entender um pouquinho do que eu estou falando, ou do que Paulo estava falando. Ele está falando assim: olha, fica firme na sua posição, para você não perder terreno, para você não regredir, não ser acuado pelo inimigo. Você precisa colocar o cinto, é uma ação deliberada, é uma escolha. Eu escolhi vir de cinto hoje. Eu podia estar com a calça solta aqui, se Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser durante o culto. Eu escolhi colocar o cinto. Então é uma preparação. Por quê? O que o cinto fazia? Ele fazia com que toda a armadura ficasse no lugar, ficasse compacta, para não ficasse esvoaçante, né? Debaixo ali da armadura tinha umas roupas que eles colocavam para amenizar o atrito, né, da armadura no corpo, e elas deixavam essa armadura prontinha para a batalha. O cinto, ele não cobre o corpo, ele não faz nada, ele apenas junta tudo. E esse cinto é da verdade, é uma palavra linda no grego, que é aletheia. Aletheia significa a verdade absoluta de Deus. Ontem eu estava num jantar, numa festinha com os amigos, e aí toda hora o pessoal vem conversar comigo assim, sobre as coisas de Deus e tal, não sei o quê. A gente não se encontra muito. E aí vira e mexe, alguém fala assim: não, porque o importante é você querer fazer o bem e viver a verdade e fazer as coisas certas. Só que existe, pelo menos para você, ou se você acredita no cristianismo e que a Bíblia é a verdade, existe só uma verdade. E às vezes nós inventamos verdades que não existem. E aí o que é verdade para você não é verdade para Deus. E se Deus existe, não é verdade. Ele está falando então que existe uma verdade absoluta de Deus, e ela que tem que ser seu cinto. E essa verdade é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nada do que Paulo está falando aqui faz sentido. Sem a palavra de Deus, nada vai parar de pé em tudo que a gente está falando aqui. Então, colocar o cinto é você interiorizar a palavra de Deus no seu coração. É você deixar a pureza, o poder do Evangelho, transformar o seu coração, te purificando, tirando os pecados, tirando a desonestidade, tirando a hipocrisia. Você tendo essa sinceridade de mente e coração diante de Deus, porque você está se colocando diante dEle. E aí você começa a viver em integridade, em fidelidade a Deus, você tem uma consciência limpa. E isso vai fazer com que nós possamos avançar em relação ao inimigo sem medo.
Então, o primeiro, cinturão da verdade, interiorizar a palavra de Deus no seu coração. Depois, a couraça da justiça, né, que é a armadura em si aqui, né? E é uma peça de metal, ela era feita de metal, ela protegia alguns órgãos vitais, né, que é o coração, que outras coisas aqui, né, no tórax. E ela significa justiça, porque ela tem a justiça imputada, que é um termo teológico, que significa que todos nós somos pecadores. Todos nós somos condenados eternamente e merecemos ir para o inferno. Mas Jesus morreu na cruz e pagou a nossa dívida com Deus. E aí Ele tomou o nosso lugar. Então, a beleza dEle, a justiça dEle, o preço que Ele pagou, se torna nossa. Ele toma o nosso lugar. Então, você não vive porque você é bom, mas porque Jesus é bom. Isso vai guardar a sua vida eterna, a sua vida com Deus. E aí você tem que lembrar que você é justo diante de Deus, porque as acusações vão vir. A tentação vai vir, mas fala assim, mas Jesus já me fez justo, e Deus olha para mim como alguém que é salvo, que já foi pago o preço em relação ao meu pecado. Então o acusador não pode falar que você não fez o suficiente para ser salvo, porque Jesus já fez o suficiente. Porque se nós começarmos a tentar ganhar esse favor com Deus, nós vamos ter uma fé miserável. Nós vamos ficar sempre assim. Ou se não, o outro lado, né? Você vai se tornar um religioso o tempo inteiro tentando ganhar o amor de Deus com as suas obras. Aí você vai dar dinheiro para a igreja pelo motivo errado, para você comprar um benefício com Deus. Aí você vai orar para você não ser acusado. Você vai começar a fazer as coisas certas para que você tenha essa justiça. Não, você ama a Deus e tem benefícios de viver a vida com Deus. É pôr a armadura de Deus, é maravilhoso viver isso. Mas cuidado com a sua motivação, você tem uma justiça imputada. Então essa justiça, ela fala que nós não somos santos o suficiente, puros o suficiente para estar diante de Deus, mas Jesus nos deu a dele, Ele é. E Ele guarda o nosso coração, porque isso acaba com o nosso coração, não é verdade? Ele guarda a nossa vitalidade espiritual pela justiça dEle. E é a partir dessa justiça que nós começamos a viver uma vida reta, uma vida justa. Nós começamos a ter obras para Deus, nós começamos a viver em santidade. Isso chama justiça posicional, ou desenvolver a sua salvação também, você pode falar dessa forma. Então a partir disso, nós começamos a viver de uma forma obediente. Você não obedece para ser aceito, mas é porque você foi aceito, você obedece. Porque você foi amado, você quer ser igual a Jesus, aí você vive em santidade, aí você busca Ele em devoção, e aí você não é mais presa fácil para as estratégias, metodeias do inimigo. No exército, gente, o que a pessoa faz? Ela recebe ordem e executa. E tem horas que nós vamos olhar para a palavra de Deus, e nós vamos olhar para as ordens de Deus, para aquilo que Deus pede para cada um de nós, e vamos achar que é um suicídio da nossa sabedoria. Vamos achar que é a coisa mais ridícula que existe. Mas quando nós estamos no exército, nós fazemos, nós obedecemos, nós vivemos, porque é o melhor de Deus para as nossas vidas. Essa que é a postura. Então a couraça da justiça, essa justiça imputada que nos faz viver a justiça de Deus, que é uma vida devota, uma vida santa, com retidão moral. Calcem, como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. É interessante essa bota chinelo deles, né? E ela é muito estratégica. Porque a primeira coisa, fala de um calçado, fala então do seu dia a dia. Como você deve caminhar, como você deve viver o seu dia a dia. E o Herbert Hahn, eu não sei se é assim que fala, ele fala que o legionário, que era o soldado romano, ele usa a cáliga, uma bota baixa, de cano curto, de sola maciça e cobertura perfurada. Por que precisa de uma sola maciça? Porque na hora que você está andando, na hora que você está caminhando, existem as imperfeições no chão. Existe aquela pedrinha que vai machucar o seu pé. Eu lembro quando eu era mais novo, estava num colégio chamado Instituto Slafrota, e vivia tendo taxinha no chão. Não sei o que vocês sabem o que é taxinha, mas é um negocinho que espeta, assim, que a gente colava as coisas no mural. E eu chegava em casa, às vezes, e achava 5 taxinhas na sola do meu sapato, porque lá tinha que usar sapato. E por que eu não fui machucado pela taxinha? Porque eu tinha uma sola maciça de proteção. Só de você viver o Evangelho e caminhar no Evangelho, você é protegido de ser machucado por esse mundo.
Você é protegido das coisas que este mundo tem para destruir o seu coração, a sua vida. E essa sola, ela é cravejada de pregos. Porque eles precisavam de segurança no deslocamento e em lugares que não eram não tinha tanta fricção, né? Então tinha lama, tinha tudo. E eles precisavam então de uma força, de algo que desse para eles mais tração na hora de se deslocar na batalha. O Evangelho nos dá essa força para avançarmos mais rápido, para ficarmos firmes. O Evangelho, ele não te deixa escorregar, ele te faz ficar de pé, ele te protege das ciladas, das feridas do mundo, e ele é leve. Olha que interessante, é por isso que essa bota não é tão pesada, porque eles precisavam de se mover rapidamente, então ela era meio aberta em cima, com esse couro, porque ela não podia ser muito pesada, era a maior tecnologia que eles podiam fazer, para que eles pudessem ter firmeza e ao mesmo tempo se deslocar rápido, não só para se defender, mas para avançar para o terreno do inimigo, para avançar para a vitória. É como se fosse um atleta que precisa estar preparado inteiramente. Um atleta espiritual, alguém que avança. Então nós vimos o Satanás tentando conter o avanço do Evangelho nas nossas vidas, na vida das pessoas que não conhecem Jesus. Mas o que a igreja faz? A igreja avança para dentro do terreno do inimigo. E ela vai trazendo as boas novas do reino. E ela vai pregando as boas novas do reino, e ela vai avançando, e as pessoas vão sendo salvas, e vão sendo tiradas da escravidão do pecado, e vão sendo transformadas por Jesus, e vão sendo colocadas em segurança, em proteção, e tendo essa agilidade também, porque elas também devem se calçar do Evangelho da paz. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno, né? Ou os dardos inflamados do maligno. Primeiro, o escudo da fé, você pode ver, ele tinha mais ou menos 1,60 m de altura, 70 centímetros de largura, e ele protegia o corpo do soldado. Então ele era feito para proteger o soldado, se abaixar debaixo dele, e ele era usado então para quando eles avançavam. Ele era feito de couro, né? Ele era coberto de couro, ele era feito de madeira e coberto de couro, e aí eles usavam ele muito também para lutar emparelhado, como se fosse montar uma parede. Você já viu isso em algum filme, gente? Quando começa a vir os dardos, as setas, né? E eles começam a se juntar e se fechar, e ele é diferente um pouco, porque as outras partes da armadura você usa quase sempre, mas aqui não, ele é usado em momentos específicos. Ele é usado quando você está avançando na batalha, quando você está entrando no terreno do inimigo, quando você quer subir as muralhas na luta, né? E você quer avançar para dentro da cidade do inimigo, daquele que você está conquistando. E uma das armas mais terríveis que tinham, quando essa pessoa tinha esse privilégio de estar por cima, ou de jogar de longe, eram essas flechas, porque elas não só perfuravam, mas elas tinham fogo. Então ela te queimava viva. Ela te pegava, te acertava e te queimava vivo. E exatamente para isso que tinha couro nesse escudo, porque a flecha, a ponta dela embotava e apagava. E aí não pegava mais fogo. Então ela é usada exatamente para esse momento que o pessoal está avançando. E aí mesmo que você esteja em menor número, você consegue se colocar junto ali e se proteger. E o que isso tem a ver conosco? Que quando nós queremos colocar o pé no muro do inimigo, quando nós queremos avançar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, Ele vai mandar flechas. Ele vai mandar situações. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a palavra dessa fogo aqui, ou inflamado, no grego original, ela também é usada, por exemplo, em 1 Coríntios no capítulo 7, quando ele fala do desejo sexual. Ela é usada para essas emoções inflamadas, esses desejos inflamados que nós temos, essas paixões que nós temos, que se nós levarmos a cabo, nós vamos se dar mal. Então, a ideia aqui, gente, é que você precisa do escudo da fé para esse momento da tentação, para esse momento da opressão, para aquela hora que Satanás vem para te queimar vivo, para te derrubar. E normalmente isso acontece quando você está avançando no reino. Quando você está avançando no reino, vem a tentação, vem a tribulação, e aí nós precisamos da fé. E o que é a fé? É lembrar que Jesus é quem Ele é. Lembrar que Jesus fez o que Ele fez. Lembrar quem você é em Jesus e que Ele vai fazer o que Ele vai fazer. E que a vida, o caminho dEle é sempre melhor, sempre melhor.
E a gente pode estar, às vezes, gente, vivendo muito bem com Deus, coraçãozinho limpo, maravilhoso, fazendo devocional, orando, e do nada vem uma tentação. Do nada, gente, vem acusação, do nada vem uma luta, um ataque repentino, uma crise, dúvida, tentação sexual, medo, ira, coisas inexplicáveis vêm na nossa vida. Até para Jesus. Jesus não tinha pecado nenhum, ele tinha essa condição de pecar, mas nunca pecou, e Jesus foi tentado. Tentado por Satanás no deserto. Por quê? Porque essas flechas vêm de fora, porque nunca vieram de dentro de Jesus. Então nenhum de nós está imune, mas nós precisamos de, nessa hora de dificuldade, lembrar quem nós somos em Jesus. E nos juntarmos a outros irmãos que vão nos proteger em outros flancos, para que nós não sejamos devorados. Nós precisamos da comunhão, nós precisamos de estar junto. Então o escudo da fé, gente, ele é usado para você olhar para Deus, em vez de olhar para você no momento da tentação, no momento da dificuldade. Usem o capacete, a salvação como capacete, ou o capacete da salvação, como está nas traduções mais antigas, e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, o capacete da salvação, então, é essa certeza que você tem, de que você foi salvo, de que nada pode te remover do amor de Deus que está em Jesus, e que você tem, então, essa certeza de que você está em Cristo, você é salvo, você está guardado nele, quando ele voltar vai dar tudo certo. Porque quando você não tem isso, você fica desencorajado. Você pode ficar se julgando, estou salvo ou não estou? Estou salvo não, se eu estou em Jesus, eu tenho um capacete, isso vai guardar a minha mente. E a espada do Espírito, então, que está ali em Isaías 49, ela é uma espada, ela é usada como defesa, mas também como ataque. Então ela é usada para avançar, ela é usada para ferir. E o que é essa espada? A espada é a palavra de Deus. O que Paulo está falando? Vocês precisam de uma sã doutrina. Toma cuidado com a espada que você usa. Toma cuidado com a doutrina que você deixa entrar no seu ouvido, no seu coração. Lembre-se que a armadura começa com o cinturão da verdade, que é a palavra de Deus, e termina com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos, sim, conhecer cada dia mais o Senhor, e essa espada é do Espírito. Porque é o Espírito Santo que age em nós e deixa ela viva em nós e faz com que a palavra de Deus seja viva em nós e nos faz amar mais a Deus e melhor a Deus. Ele que nos capacita para vivermos. Não é só um conhecimento, gente, é uma vida com Deus, é o poder de Deus. Sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. E é o Espírito Santo que vai fazer isso. E Ele faz isso por meio da palavra. Conhecendo a palavra, caminhando na palavra. E só um bom conhecimento da palavra, só uma aplicação prática da doutrina na sua vida, você vai saber então como que você vai vestir o cinturão da verdade, como que você vai colocar essa couraça da justiça, que você é justificado por Jesus, como que você vai se calçar com a prontidão do evangelho da paz e vai avançar proclamando o reino de Deus e a sua justiça, o que Jesus fez. Olha o que Ele fez, olha o que Ele fez, olha o que Ele fez por você, que você vai pegar o escudo da fé e vai falar: eu sei quem eu sou em Jesus, essa tentação não é para mim, se eu me entregar a essa tentação, eu vou ser miserável, eu vou cair, e a minha vida com Deus vai virar uma bagunça, e eu não quero isso, porque Jesus tem uma vida melhor para mim. Mas eu vou continuar avançando, porque Jesus me chamou para continuar avançando, e se o inimigo está se levantando, ele vai cair, porque Jesus já venceu, e eu vou continuar andando no meio da luta, no meio das provações, e eu vou pegar a espada do Espírito, e vou falar para Satanás: não é assim não, igual Jesus fez no deserto, porque eu sou filho, eu sou amado, Jesus morreu por mim, e tudo que é necessário para que eu viva a vida cristã de uma forma vitoriosa, já está disponível para mim. Jesus Cristo vive, o Espírito está em mim, então eu vou avançar. Como que eu posso então, gente, viver uma vida cristã prática, madura, poderosa, vitoriosa? Encarne a sã doutrina. Viva a palavra de Deus, se revista de Jesus. Aplica essas verdades no seu coração, lê a Bíblia, medita na Bíblia, arrazoa em relação ao que Deus está falando para você, o que é para você, ora, medita dia e noite nessa palavra, aplica a palavra. Gente, colocar a armadura, muitas vezes, é você pregar o Evangelho para você mesmo. João, você está lembrando que você é filho? Você está lembrando que Jesus morreu na cruz por você? João, não faz isso. João, isso não é bíblico. É sim. Davi falou assim: por que está abatido a minha alma? Por que está tão incomodada dentro de mim? Olhe para o Senhor.
Então o próprio salmista, o Davi, ele pregou para ele mesmo no momento de tentação, no momento de queda, no momento de dificuldade, no momento de guerra, porque nós precisamos de pregar o evangelho não só para os outros, para nós mesmos. E a última arma que ele coloca para a gente é ore. Ora no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Busquem a força de Deus por meio da oração. Gente, a oração é uma arma fundamental na guerra espiritual. É necessário que nós oremos no Espírito, e orar no Espírito significa que nós somos motivados pelo Espírito Santo a orar e assistido por Ele em nossas orações. Ele nos ensina a orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos capacita durante a oração, Ele vai trazendo palavras para a nossa boca, Ele vai nos fortalecendo. Então, em espírito, nós vamos buscando o Senhor nesse relacionamento com Ele em todos os momentos, gente. Você tem que orar não é só no dia ruim, não, é no dia bom e no dia ruim. E colocar a sua vida diante do Senhor. Tem vários tipos de oração que nós precisamos de usar. Você tem a oração de súplica, que é você clamar a Deus, ó Deus, faz isso e tal, está difícil, papapá, papapá. Você tem a oração de intercessão, Deus entra na vida daquela pessoa, transforma a vida daquela pessoa, Deus age naquela família, transforma aquela família, age no hospital, faz isso, Deus. Você tem a oração de ação de graças, obrigado, Jesus, porque tudo está disponível. Obrigado que por mais que a minha vida esteja indo por água abaixo, a sua vida em mim só cresce. Obrigado, Jesus, porque a minha vida está maravilhosa. Obrigado, Jesus. Você vai orando, porque a oração, ela é persistente, como ele fala. Nós somos perseverantes, nós temos que ter constância, é um relacionamento com Deus, está sempre em guerra. Sempre em guerra, não tem férias não, gente. Até de férias você tem que orar. Até sábado você tem que orar. Fica atento. É como se nós precisássemos orar com um olho fechado e um aberto. Como diria o tio Pedro, fica ligado, Zé. Ele passa, né, o missionário de Pedro, amigo nosso, ele fala, ô Zé, fica ligado. Fica ligado porque Deus está fazendo alguma coisa. E nós oramos por todo o povo santo. Nós oramos uns pelos outros. E nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos um exército. E nós caminhamos juntos. E se um cai, o outro levanta. E se um está fraco, o outro está forte. E nós vamos juntos, colocando em prática a palavra de Deus, vivendo essa nova vida, nos revestindo dela. Porque o Evangelho muda tudo. O Evangelho anula a tentação, pois você sabe que Cristo foi tentado em seu lugar, morreu por seus pecados e venceu. Quando você for tentado, lembra, Jesus foi tentado e Ele venceu, e Ele está em mim. E eu vou vencer a tentação, porque Jesus está em mim. O Evangelho silencia toda acusação, pois você sabe que em Cristo é plenamente amado e aceito. Quando Satanás te acusar dos seus pecados, do seu passado, da sua vida, dos seus erros, você fala assim, Jesus Cristo por mim, justamente porque eu era assim. E eu sou amado, e eu sou aceito, e eu sou filho de Deus, seu mentiroso, cão velho. O Evangelho derrota as forças das trevas, pois Cristo ressuscitou e reina soberano. Ah, mas está muito difícil a luta. Pode estar aí, eu já passei por muita luta difícil, sei que vou passar por muitas, mas Jesus é maior. Jesus venceu, Jesus é maior, então você pode andar em vitória. E se você está aqui hoje, gente, e ainda não entregou a sua vida para Jesus, olha o que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer abrir os seus olhos para essa luta espiritual. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fortalecer a sua vida. Ele pagou um preço na cruz do Calvário para que você tenha acesso a tudo isso que eu falei hoje. A única coisa que você precisa fazer é se reconhecer como incapaz, pecador, e entregar a sua vida para Ele. Esses dias nós estamos com um PG Alpha aqui na igreja, que é para as pessoas que estão começando a sua caminhada com Jesus. E teve uma coisa que porque ele é traduzido, teve uma coisa que foi falado lá, que está martelando na minha cabeça tem algumas semanas. Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância, correto? Os crentes velhos sabem disso. Em inglês, fala que ele veio para que nós tenhamos vida e life to the full. Life to the full é uma tradução melhor para isso, seria para que nós tenhamos uma vida plena. Uma vida em toda a sua plenitude. Em tudo aquilo que ela deveria ser e viver. Então, numa tradução para o português, talvez isso seria melhor. Eu tenho pensado muito disso. Viver com Jesus
Caminhar com Jesus, colocar a minha armadura de Deus, me faz viver uma vida plena. Porque se Deus me criou, e Ele sabe para que eu fui criado, e se eu tenho um relacionamento com Ele, Ele vai me ensinar a viver como Ele me chamou para viver, como Ele me criou para viver, em sua plenitude. Você quer viver a plenitude de vida? Você quer viver um propósito maior do que você mesmo? Aquilo que Deus te criou para ser? Entrega a sua vida para Jesus. Pede para Ele entrar na sua vida. E a partir daí, você tem que viver na dependência de Deus. Você tem vivido na dependência de Deus? Você tem buscado viver essa batalha, ou vencer essa batalha como? Porque para vivermos essa vida na plenitude, nós precisamos de ter uma dependência total de Deus. Revestir a armadura de Deus na prática é você se submeter ao Senhor e colocar o Evangelho para viver em você por meio da oração, dos relacionamentos, da súplica, do conhecimento da palavra. Você tem que entrar, gente, no modo sobrevivência. Sabe aqueles filmes do Rambo? Espere aí que eu estou entrando no modo sobrevivência. Aí ele mata 100 de uma vez. Nós temos que viver no modo sobrevivência. Nós temos que caminhar nesse modo, nós temos que perseverar naquilo que Deus tem para a gente. Nós precisamos viver uma vida santa, separada, fugir do pecado, correr da tentação, resistir ao diabo. Ô João, é difícil demais, é impossível, mas com Deus é possível. E se você começa a ter algumas pessoas cristãs caminhando com você, você vai ser fortalecido e você vai conseguir, porque você vai ter pessoas que estão caminhando com você. Filho, você não é o Rambo e nem o Braddock. Você não consegue guerrear sozinho. Nós precisamos de olhar para Jesus, nós precisamos de caminhar uns com os outros. Foi Jesus que venceu a morte, foi Jesus que derrotou Satanás, foi Jesus que falou, está consumado. Está consumado. E porque Ele vive, nós vivemos. Porque Ele venceu, nós vencemos. Porque Ele perseverou, nós podemos perseverar. Como que está a sua vida de oração? A sua oração é só coisas que você pede, ou é um relacionamento vivo de intimidade com Deus? Eu queria ler um texto de Tiago para a gente orar. O pessoal vai subir aqui para passar a ceia. A ceia é um momento em que nós vamos, gente, reconhecer que Jesus morreu por nós. A ceia, nós lembramos o que Ele fez e lembramos o que Ele faz em nós. Então, quem é convidado a cear? Todo mundo que já entregou sua vida para Jesus. Se você ainda está em dúvida, se você não sabe se você vai entregar sua vida para Jesus ainda, tira um tempo de oração, não precisa de tomar a ceia. Porque a ceia, sim, ela significa que nós estamos em comunhão com Deus, porque Jesus é o único caminho para Deus. Eu queria que você pensasse nisso e orasse comigo. Eu vou ler aqui e nós vamos orar. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e orar. Antes de eu orar por você, eu queria que você colocasse sua vida diante dele. Às vezes pedindo para Jesus entrar na sua vida, às vezes fazendo isso aqui, eu quero lavar as minhas mãos, chorar diante de Deus. Tem o seu tempo aí de oração e eu quero orar por você e nós vamos passar a ceia. Jesus, muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado por tamanha clareza a respeito da guerra que nós estamos vivendo. E muito obrigado porque de derrotados nós somos transformados em vitoriosos. Não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom e perfeito. Senhor, nessa manhã eu oro para que o discernimento do pecado, da justiça e do juízo venha no coração de cada um que está aqui. Para que o Senhor abra os olhos para esse mundo espiritual que existe. Para o Senhor, para a sua vida. Vem Jesus, vem Jesus. Vem na vida de cada um e capacita aqueles que têm vivido na dependência de si mesmos. Que haja choro, que haja lamento, que se arrependam aqui hoje.
e que aprendam a confiar no Senhor e no seu forte poder, no seu grande poder. Senhor, traz arrependimento pelos pecados, traz arrependimento por nos entregarmos às tentações. Senhor, traz discernimento das mentiras de Satanás que temos aceitado, e que pelo contrário, que possamos nos nutrir do Senhor e vivemos essa vida vitoriosa em Ti, Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui, Deus, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, e que no poder do Teu amor possamos nos revestirmos da armadura do Senhor, que é nos apropriarmos e vivermos dos privilégios e benefícios do que o Senhor já fez na cruz do Calvário por nós. Já está consumado, já está disponível, e que não deixemos a nossa armadura tomando poeira no armário, mas pelo contrário, que todos os dias nos posicionemos como filhos, como servos, como soldados do Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor e pegar a ceia.